Olá para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura diária da Bíblia, então sinta-se à vontade para você escrever nos comentários aquilo que você sentir dessa leitura que a gente vai fazer hoje. Nós vamos ler Gênesis 2, dando continuidade ao que nós começamos ontem. Mas antes eu quero convidar você a gente fazer uma pequena oração. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria dentro dessa palavra, nessa porção que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor pedindo a Tua misericórdia e graça. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude a entender. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer ensinar para nós nesse dia e que essa palavra transforme o nosso coração. Senhor, eu peço que a palavra do Senhor venha fazer o que a gente não pode fazer por nós mesmos. Ó Deus, produza, Pai, em nós fruto de arrependimento, um coração genuíno, um coração grato, um coração ensinável, arrependido, um coração cheio de temor, Pai. No nome de Jesus, que a Tua palavra nos transforme completamente. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, dando continuidade à nossa leitura de ontem, vou ler para vocês hoje. Você que está com a sua Bíblia, abra comigo Gênesis 2. Aqui, ontem eu li aqui para vocês sobre a criação, Deus fazendo todas as coisas, né? E hoje nós vamos dar a continuidade na criação. Deus ainda trabalhando mais um pouquinho e o que mais Ele fez no capítulo 2. E assim está escrito: assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. São essas as origens dos céus e da terra na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bdélio e pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, ou idônea, né, em algumas versões. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu
e a todos os animais do campo, mas não achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Muito interessante aqui a palavra de Deus nos trazendo várias coisas importantes, interessantíssimas, né? Aqui a gente vê que não existia chuva, né? Então a primeira menção na Bíblia é que não havia chuva, ela não existia, né? E também a menção do próprio homem, né? Tendo ali a liberdade dada por Deus para dar nome a toda a natureza, né? Até ontem mesmo eu falei, né? Imagina o jacaré chamar jacaré. Quem que inventou esse nome para ele, né? Então o homem pode ter essa liberdade. Mas tem uma coisa para mim que me chamou muita atenção. Depois você escreve aqui nos comentários se você pegou alguma outra coisa interessante. Mas lendo aqui, o que me chamou muita atenção é o contexto de limite, né? Deus colocando limites. Por exemplo, Deus, ele no 7º dia, a Bíblia diz que ele descansou de toda a sua obra. Ele não ficou arrumando coisa para fazer, ele parou. Deus precisava descansar? Obviamente não, mas nós no contexto de seres humanos nós precisamos, né? Nós não fomos feitos para ficar trabalhando o tempo todo, toda hora, sempre aquela adrenalina. Então aqui a lição que eu tiro é: nós precisamos fazer coisas, precisamos trabalhar, mas precisamos também saber o tempo de parar e descansar. Imagina se a gente fica fazendo isso o tempo todo, a gente adoeceria. Por isso é importante o parar. E aqui o outro contexto de limite que eu encontrei foi quando Deus ele fala, né, para o homem: olha, você pode comer tudo livremente, mas essa não, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. É mais ou menos assim. Tem coisa que é melhor você não saber, sabe? Brincando um pouquinho aqui. Mas quando a gente pega o que Deus está falando para ele, ele fala assim: se você um dia fizer isso, você vai morrer. Mas o homem não sabia o que era morrer, não existia morte. Ele, né, ali o homem tinha acabado de ser feito. O homem não sabia o que era morte, mas Deus sabia o que era. E com certeza não era nada legal assim para ele. Então, quando Deus ele coloca esse limite para o homem, é também para nos ensinar que tem coisas que ele vai falar para a gente: ó, não faça. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não encontre ali um sentido, né, para aquilo, mas se a gente está ligado ali em Deus, a gente precisa obedecer e crer que aquilo que ele está mandando a gente fazer ainda é o melhor caminho. E se Deus falar para a gente: não faça isso, é melhor não fazer. Porque senão a gente entra no contexto aqui do homem também. Se a gente desobedece, o que acontece? A gente perece, tá bom? Essa é a minha pequena reflexão. Amanhã a gente volta mais. Se Deus falou alguma coisa no seu coração, se você aprendeu alguma coisa aqui nesse pequeno texto, escreve aqui para mim, compartilha comigo para abençoar as outras pessoas também, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.